Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada Financeira. No dia de hoje, o que que eu trouxe aqui? É para a gente conversar um pouquinho sobre o INSS, o porquê que você não vai se aposentar pelo INSS e o porquê que é tão importante você investir na sua própria aposentadoria, em você construir a sua própria aposentadoria, tá? Eu espero que eu traga hoje pontos importantes para fazer com que vocês reflitam e ajam a partir de agora, independente da idade de vocês, e que vocês compreendam que isso é muito importante, que vai fazer toda a diferença para o futuro de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do tema de hoje e que te ajudem. Vamos lá. Bom, então, o que que é o programa da escalada? É justamente isso, né? Se você quer construir uma carteira de investimentos que faça com que ele te sustente no futuro, ou ao longo da jornada ele já vai complementando o seu salário, ou que você tenha uma meta muito grande e você consiga a sua tão sonhada independência financeira, você precisa começar a dar o seu primeiro passo agora, tá? Se você quer ter um patrimônio que faça com que ele cresça numa velocidade maior do que que são os seus gastos hoje, você precisa começar a trabalhar nisso a partir de agora, tá? Só que para cada momento que você está, para cada quantidade de dinheiro, patrimônio que você tem hoje, você tem determinados tipos de investimentos que podem te ajudar. Então, não adianta nada você que está super no início já começar querendo comprar várias ações sem saber o que que é, porque isso pode ser um risco, mas também não adianta você já ter um patrimônio razoável e ficar só em renda fixa. Então, a ideia da escalada é justamente te direcionar para o seu próximo, para a sua próxima meta e para o seu próximo investimento, para assim, durante toda a jornada, você ir ampliando o seu conhecimento, o seu repertório, tomando as melhores decisões para você construir essa carteira de investimentos que te sustente no futuro, tá bom? Bom, para quem é o vídeo de hoje? Então, é para quem quer realmente ter essa liberdade de se aposentar a qualquer momento, com o valor que você desejar, com o valor que você escolher, e não no momento em que o governo determinar, tá? Então, tem uma diferença muito grande entre você viver todos os anos, ficar contribuindo todos esses anos para o governo te pagar no futuro, versus você mesmo construir a sua própria aposentadoria, colocar sim um esforço muito grande ao longo da jornada, mas que ao final, assim, ao longo do tempo, você mesmo vai poder ter acesso a esse dinheiro. O dinheiro vai ser seu e você vai poder determinar o quanto que você vai utilizar por mês, o quanto que você realmente quer viver, qual que é a idade que você quer parar realmente de trabalhar, ou se você até quer continuar de trabalhar por lazer, por gostar muito de trabalhar, entende? Então a decisão não está na mão dos outros, e sim nas suas mãos, tá? Então esse vídeo é muito importante para esse entendimento. Outro ponto aqui é para quem quer ter uma liberdade de consumo no futuro. Como assim? Se você estiver só no futuro, colocando toda a o seu patrimônio e tudo mais, só pensando que o governo vai te sustentar no futuro, você não vai ter liberdade de consumo no futuro. Por quê? Porque o valor que eles vão pagar no futuro não vai ser suficiente para pagar provavelmente o seu custo de vida, tá? Os valores vão ter a tendência de ser cada vez menores e o tempo de trabalho cada vez maior. Então, se você quer ter uma liberdade de consumo, se você que está ao longo dos anos trabalhando mais, crescendo, tendo melhores condições, se você quiser continuar vivendo nessas melhores condições de vida, você precisa começar a investir no seu próprio patrimônio, tá bom? Outro ponto aqui, se você está em torno, por exemplo, dos 20 anos, esse é o melhor momento para você começar, tá? Não pensa que aquilo está muito longe para você, que isso nunca vai chegar, que você não sabe nem se você vai estar vivo. A chance é muito grande e a chance de você precisar ter uma contribuição a mais é certeza. Então, se você começar a fazer a partir de agora os seus aportes, a chance de você ter muito menos esforço porque o seu dinheiro vai fazer esse esforço para você é muito grande. Então, quanto antes vocês começarem é melhor, porque vocês vão fazer o dinheiro trabalhar para vocês ao longo do tempo, tá bom?
Mas assim, se vocês estão entre 30 e 40 anos, não é tempo perdido, ainda dá tempo, tá? Eu mesma, particularmente, comecei aos 32 anos, mais ou menos, 33. Eu já tinha alguma coisa, mas não era com o intuito, com a consistência, era mais por nem saber o que eu estava fazendo, eu separava uma parte, era um costume, mas não uma intenção. A partir do momento que eu comecei a colocar uma intenção, tudo mudou. Então, quanto antes vocês começarem, é melhor. Não fiquem desesperados achando que vocês já estão com uma idade avançada que não vai dar certo. Vai dar certo sim, e vai fazer muita diferença se vocês começarem a partir do momento que vocês tiverem a consciência. Então, independente da idade que vocês tiverem, simplesmente comecem, façam o seu próprio patrimônio para que isso seja um complemento para a sua aposentadoria ou até mesmo a maior fonte de renda, que é o que deveria ser, tá bom? Bom, para quem que não é, hoje o episódio de hoje é para quem quer uma fórmula de enriquecimento rápido e fácil. Então aqui é repertório para vocês terem melhores informações para a tomada de decisões. Então se vocês querem uma diquinha rápida, aqui não é o lugar de vocês, tá? E também, se vocês se contentam assim com viver com um padrão de vida muito baixinho, se vocês não se importam em questão de crescimento, em ter um conforto e tudo mais, e proporcionar um conforto para sua família, se isso não tem importância para vocês, talvez realmente esse episódio de hoje não vai te ajudar, tá bom? Ou para quem tem uma vida extremamente simples, já está tranquilo com isso, né? Como que eu falei. E também, outro ponto, para quem já tem ajuda, por exemplo, de familiares, seu filho te sustenta, se você não depende do seu próprio esforço para você viver. Tá? Se você tem a ajuda de alguém e com a ajuda de alguém o que você vive já é suficiente, aí realmente não é para você aqui. Aqui é mais voltado para quem vai ter que se sustentar com seus próprios esforços e não tem que dependência de ninguém, tá bom? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os benefícios de você construir a sua própria carteira de investimentos, ao invés de ficar dependendo aqui do governo para quiçá nem conseguir ter acesso a esse dinheiro no futuro, ou quando você tiver acesso, você vai estar com uma idade muito avançada e você não vai ter benefício algum, tá? Porque provavelmente quando vocês se aposentarem não vai ser mais essa idade de 65, possivelmente vai ser um pouquinho mais alta, ou os valores vão diminuir cada vez mais e com a inflação aumentando. Então, o seu poder de compra vai diminuindo muito ao longo do tempo. Então, vamos entender aqui alguns dos benefícios de vocês construírem a própria carteira de investimentos para vocês se aposentarem com ela. O primeiro ponto é justamente ter a liberdade. Como assim? A liberdade de você poder trabalhar não por necessidade de sobrevivência, mas sim por prazer, porque você gosta de trabalhar. Então, você vai começar a utilizar suas habilidades naturais, o que você realmente gosta de fazer, o que te preenche como ser humano, e não você tem que ficar trabalhando exaustivamente naquilo que você nem gosta, mas que você precisa nesse momento, porque é uma questão de sobrevivência. Então, se a partir disso, nessa situação assim que você está num trabalho que você não gosta, mas você já começa a pensar no seu futuro, isso vai ser de grande valia para você quando você for se aposentar, tá? Então, busquem sempre essa liberdade. Vocês não serem independentes de nenhum sistema, de nenhum governo, tá bom? Outro ponto é a opção de escolha, de você ter a liberdade, por exemplo, de pedir a demissão de um emprego que você não gosta, que você não vê o propósito. A partir do momento que você tem um patrimônio que te sustenta, um patrimônio que renda a uma velocidade maior do que o seu próprio custo de vida, você tem mais liberdades de escolhas, tá? Então você não precisa ficar preso, você não precisa ficar escravo de algum sistema que você não faz sentido para vocês. Muitas pessoas que eu trabalhei em mundos corporativos, muitas pessoas acabam ficando nesse mundo, mesmo não gostando muito, justamente porque tem essa dependência do emprego ou porque tem algum tipo de previdência privada e tudo mais, mesmo não vendo propósito no seu dia a dia, no seu trabalho, acabam ficando por se sentirem presa a este emprego que não te preenche. Então, a partir do momento que você constrói seu próprio patrimônio, você tem essa liberdade de escolha, você tem a liberdade de opção. E se você vai ficar naquele lugar porque você realmente agrega valor e gosta, ou porque você
tem obrigação, assim, sabe? Que você precisa estar lá. Então, se você tiver a opção de escolha, é totalmente diferente. E o patrimônio, você ter o seu próprio patrimônio faz toda a diferença, tá? Outro ponto é evitar o sofrimento. Como assim evitar sofrimento? Você não vai precisar ficar sofrendo cada vez que o governo tomar alguma decisão sobre a sua aposentadoria. Uma coisa que você não pode controlar é o que o governo vai fazer, tá? E você confiar no que o governo vai fazer com a sua aposentadoria com o INSS no futuro é muito sofrimento. Imagina que você está confiando para alguém que você nem sabe quem vai estar lá no futuro, o seu futuro. Tá? Então, isso daqui é muito sofrimento, porque vai ter diversas reformas ao longo dos anos, tá? A gente teve uma reforma em 2020, que ela foi totalmente consumida pela pandemia. Então, é um esforço que foi feito e o resultado, ela foi consumida por algo que foi totalmente incontrolável, que foi a pandemia. E ao longo dos anos, a gente vai ter outras reformas, vai ser inevitável. Então, as reformas realmente elas vão ser trabalhadas na questão, por exemplo, de tempo de trabalho. Então, possivelmente, as idades vão começar a se prolongar pelos valores arrecadados. Então, quem está ali no CLT vai começar talvez a contribuir mais, e também pelo valor que é recebido pelos aposentados. Possivelmente vai ter um estacionamento, assim, não vai ser um valor muito grande, os tetos vão começar a ser cada vez menores. Por quê? Porque a conta não está fechando já hoje, tá? Então, se você não quer ter o sofrimento de ficar vendo assim várias reformas acontecendo, você ficar recalculando o dia da sua aposentadoria a todo momento, faça a sua própria aposentadoria, que o do governo vai ser totalmente irrelevante. Você não vai precisar sofrer com alguém que você não tem controle, mas você tem controle sobre suas próprias finanças. Então, faça a sua própria aposentadoria que faz muita diferença, tá? Outro ponto aqui, você não precisa ser rico para começar a investir, para começar a fazer sua própria carteira previdenciária. Mas se você quiser enriquecer, você precisa investir, porque o investimento ele é um grande fermento assim para o seu patrimônio. Ele que vai te ajudar a fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você mesmo, tá? Então ele vai te ajudar a acelerar a construção desse patrimônio. Então você não precisa ser rico, ter rios de dinheiros para começar a investir, não precisa. Mas se você quer ter um patrimônio que te sustente no futuro, através dos investimentos isso vai acontecer mais rapidamente. É ele que vai fazer com que o seu patrimônio cresça ao longo dos anos, tá bom? Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre o que não fazer quando você começar a construir a sua própria aposentadoria com a sua carteira de investimentos, tá? Porque a partir do momento que você tem o clique, eu vou fazer, eu quero construir a minha própria carteira, não quero ficar dependendo de governo, às vezes as pessoas começam a ir para lados muito gananciosos, só indo atrás de rentabilidades ou de ganhos rápidos, fácil em curto espaço de tempo. Isso pode ser uma armadilha muito grande. Vamos ver alguns pontos aqui para vocês não fazerem, tá? Primeiro ponto é justamente vocês não terem essas falsas esperanças de que o governo vai te sustentar. Acredite, o que eles pagarem para você não vai ser suficiente para sustentar o custo de vida de vocês. Por que que dá para fazer essa afirmação assim tão fortemente? Porque hoje uma grande parte dos aposentados de hoje já precisam continuar a trabalhar, ou estão se endividando justamente porque o que eles ganham do INSS não é suficiente, é muito pouquinho para manter o padrão de vida atual. Tá? Então, isso já é comum hoje. Então, imagina lá no futuro, quando for a vez de vocês. Então, não acredite no governo, não acredite que ele que vai sustentar vocês, mas vocês podem acreditar em vocês mesmos e construir o próprio patrimônio de vocês, tá? O outro ponto aqui é sem consistência, você começar a investir, até ter um ânimo porque você ouviu alguma coisa ou até para esse próprio vídeo, dá uma animada para começar, faz o aporte uma vez e depois esquece. Tá? Então, isso é muito grave e acontece com muita frequência. As pessoas começam alguma coisa e param.
E aí você não tem um futuro, não colocar o seu futuro com um objetivo definido. Você não tem muito claro aonde você quer chegar, e aí você não consegue ter consistência. Você não consegue ter um porquê forte. Você só faz isso uma vez e depois para. Então isso não vai te ajudar a construir o seu próprio patrimônio. Então tem que ter consistência, seja fiel e faça aportes mensais todos os meses. Cada vez que cair uma grana, já a porcentagem da sua aposentadoria, do seu futuro, tem que estar separado, tá? Outro ponto aqui é clareza, é vocês não terem clareza de quando que precisa acumular para se aposentar. E aí vocês ficam muito vulneráveis em gastar no presente. Como assim? Se eu perguntar para vocês, quanto que você quer ter de patrimônio para você poder parar de trabalhar? Assim, rapidamente, se você tem um número a perseguir todo dia, você tem um número para ver todos os meses se você está aproximando desse número ou não. Se você não tem esse número claro, você não tem clareza onde você quer chegar. Se você não tem clareza onde que você quer chegar, você não vai ter consistência de fazer esses apartes todos os meses. E se você não fizer esses apartes todos os meses, você não vai construir esse patrimônio, tá? Então, ter a clareza da onde você quer chegar é extremamente importante. Se vocês começarem a construir uma carteira de investimentos previdenciário para aposentadoria sem ter uma clareza onde vocês querem chegar, vocês não vão ter consistência, tá? Ou vocês vão começar a desviar o foco, começa a cair em lugares que não são muito interessantes. Por quê? Porque não está claro para que é aquilo. Então tenham clareza do valor que vocês querem perseguir e o porquê que vocês estão construindo esse patrimônio, tá? E o outro ponto é justamente começar do jeito errado. Como assim? É começar a construir seu patrimônio, mas você querer assim ter ganhos muito rápidos e fáceis, assim, num curtíssimo espaço de tempo. O que que isso vai levar? Se você não tiver claro que para construir um patrimônio sólido, vocês vão precisar de anos de construção, 20, 30 anos contribuindo mensalmente, vocês vão ficar suscetível a coisas que vão ser mais sedutoras, como pirâmides, como jogos e tudo mais. E aí, ao invés de você acumular patrimônio lá para o futuro, você vai estar gastando né, em apostas que não vão se concretizar. Eles vão mostrar para vocês pessoas que ganharam e tudo mais, vocês vão se sentir seduzidos e vai perguntar, para que eu vou ficar 20 anos me sujeitando a fazer aportes mensais, sendo que ele conseguiu em 2 cliques? Tá? Então, isso é muito sedutor e isso é desleal, mas você vai chegar lá, você vai fazer a mesma coisa e você não vai conseguir, você vai gastar dinheiro e não vai conseguir o mesmo resultado. Então, entenda, a construção, a expectativa que você precisa ter, precisa ser de longo prazo, tá? Vocês precisam ter claro que é possível, mas que ele é uma construção de longo prazo. Se vocês tiverem na cabeça que vai ser rápido e fácil num curto espaço de tempo, vocês vão se decepcionar, ou se vocês vão só correr atrás de falsas promessas, tá? Vocês ficam extremamente vulneráveis. Bom, então, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre o porquê que você não vai se aposentar e por que você precisa investir na sua própria aposentadoria. Então, a ideia aqui hoje é mostrar justamente o funcionamento do INSS, deixar claro para vocês o porquê que essa ferramenta para vocês no futuro vai ser um problema muito grande e como que vocês precisam criar a sua própria independência financeira justamente para não ficar dependendo dessas filas aí, tá bom? Então, primeiro ponto, vamos começar entendendo como que funciona o INSS, tá? Que eu trouxe uma pirâmide etária. O que que é isso? É aquela pirâmide de nascimentos de crianças, né? Então, aqui tem as idades e a quantidade de pessoas ao longo do tempo. Então, para vocês terem uma ideia, o INSS depende também da quantidade de bebês que está nascendo. Por quê? Porque as pessoas economicamente ativas, ou seja, as que estão trabalhando, contribuindo, pagando lá todo mês, é descontado o INSS, ou você paga, né, se você é um profissional liberal, se vocês estão contribuindo com o INSS, este valor que vocês estão pagando, contribuindo, ou que já é retido diretamente da fonte, você nem vê, porque já é comido diretamente da fonte, esse valor aqui, o que que acontece? Ele vai sustentar os aposentados.
Tá bom? Então, vamos pensar aqui, antigamente, como que funcionava. Aqui são os idosos, então os idosos aqui, ó, por volta dos 80, e aqui eles se aposentando por volta dos 65. Então, aqui é da quantidade de pessoas aposentadas, tá? Então, veja que essas pessoas aqui, elas são sustentadas pelas pessoas que estão trabalhando atualmente. Então, são as economicamente ativas. Vamos considerar que aqui, a partir desse mais ou menos, ó, dessa barrinha aqui, são as pessoas economicamente ativas. Então, dá para ver claramente aqui que tem uma quantidade razoável de pessoas que trabalham para sustentar as pessoas do futuro. Mas essa é a pirâmide de alguns anos atrás, tá? Esse daqui é o exemplo de 1943, mas eu trouxe um dado aqui muito interessante, ó. Na década de 1960, cerca de 30 trabalhadores contribuíam para um aposentado. Então, imagina, 30 trabalhadores para um aposentado, tá? Então, grava essa proporção que vai fazer muita diferença para a situação que a gente está hoje. Então, o INSS funciona assim: são as pessoas que estão trabalhando agora, contribuindo agora, que sustentam as pessoas que estão aposentadas. Ou seja, antigamente eu tinha um pequeno número de aposentados e uma grande massa de pessoas trabalhando e contribuindo. Aquilo estava sustentável ao longo do tempo e estava ok, tá? E aqui eu coloquei aqui o que influencia também, né? O número de aposentados, o número de nascimentos, porque o número de nascimentos vai determinar o número de pessoas economicamente ativas e o número de pessoas economicamente ativas, elas vão sustentar o número de aposentados, tá? Então, nascimento, economicamente ativos e aposentados fazem diferença para que o INSS funcione e não exploda. Mas como é que está isso nos dias de hoje? Isso daqui foi nos anos 60, 30 para 1. Então, trabalhadores economicamente ativos para um aposentado. Como que isso está hoje? Tá? Isso daqui, ó, é uma pirâmide de 2022. Olha a diferença da pirâmide. Veja aqui a base, a quantidade de crianças nascendo. E vocês já podem observar, por exemplo, os seus bisavós, pelos seus avós, a quantidade de filhos que eles tinham versus a quantidade de filhos que estamos tendo hoje em dia. Olha aqui, ó, veja a quantidade aqui, a base, e veja como que ela excretou. Aqui são os nascimentos, tá? E a gente já sente, a gente já sabe que isso está acontecendo, a gente já sente na pele. Ou seja, está tendo um número de nascimentos muito menor. Então, a base, então, está ficando assim, ó, está nascendo muito menor. A quantidade de pessoas economicamente ativas, ela vai com isso reduzindo. Então, aqui, ó, essas pessoas que estão nascendo menos, elas vão ser, lembra, as que vão ser economicamente ativas. E o que está acontecendo com os idosos? Os idosos estão vivendo cada vez mais, tá? Então, ó, lembra aqui, ó, que antes era lá pelos anos 80, e tudo mais, aqui ó, já começa a ter 90, 99. Aqui aumentou até a idade, porque a gente está tendo uma expectativa de vida maior, e o número de aposentados está cada vez maior. Ó. Então, se a gente pega aqui 65, olha a quantidade aqui de aposentados. Então, a gente tem uma quantidade de aposentados muito maior versus o número de pessoas economicamente ativas. Então, veja a diferença que a gente está tendo ao longo dos anos. A gente está tendo menos crianças nascendo, com menos crianças nascendo, são menos adultos economicamente ativos e a gente está tendo uma expectativa de envelhecimento maior. Então, a gente está tendo muito mais aposentados ao longo do tempo. E o que, que isso influencia na sua vida financeira? Tudo. Por quê? Olha como que a gente está hoje. Hoje, praticamente, é um trabalhador que sustenta um aposentado. Então, se isso hoje já está acontecendo, lembra que antes eram 30 para 1, agora a gente está só com um trabalhador sustentando um aposentado. Se isso já está acontecendo hoje, quantas pessoas você acha que vai te sustentar quando você se aposentar? Você acha que realmente vai ter pessoas suficientes para te sustentar, para pagar o seu INSS no futuro, sendo que hoje é um para um e já tem um rombo? Hoje a gente já está com um problema. Então, entenda que isso já é um problema real hoje. Então,
antes, essa situação que é saudável, com mais pessoas nascendo, mais pessoas economicamente ativas e menos aposentados, que era sustentável, não existe mais. Foi totalmente influenciada pela quantidade de crianças nascendo, que diminuiu muito. E o sistema está assim, de 30 para 1, a gente já está com 1 para 1. Qual que é o resultado disso hoje? O resultado disso hoje é isso aqui, ó. É uma bomba relógio, tá? Como assim uma bomba relógio? Aqui a gente consegue ver claramente que a gente já está tendo um rombo hoje, tá? De 323 bilhões. Então, o rombo já está muito grande. O que que acontece? O quanto que a gente tem de despesas com os aposentados versus o que a gente arrecada já está no negativo. Então, aqui são as despesas, tá? Não, as receitas é o quanto que arrecada, são as pessoas economicamente ativas trabalhando e contribuindo. E aqui, ó, é as despesas. Então você vê que está bem maior. E essa diferença está gastando muito mais versus o que está arrecadando, está em torno de 326 bilhões. Então já é um valor muito, muito alto. Vocês acham que ao longo do tempo isso não vai piorar? Hoje já está com problema, a gente já está com esse déficit gigantesco. O que que você acha que vai acontecer ao longo dos anos para que isso não se colapse de vez? Porque já é um colapso, certo? O que que você acha que vai acontecer ao longo dos anos para que isso não se colapse de vez? Possivelmente vai ter, pode ser que aconteça que pagamentos não sejam feitos porque não vai ter mais dinheiro, que vai quebrar de alguma forma, esse sistema vai quebrar de alguma forma, que vai precisar arrecadar mais. Então não se assustem aqui, ó, essas receitas elas vão precisar crescer. Como é que a gente cresce a receita do INSS? Tirando mais o trabalhador atual. Então vocês entendem que para a conta fechar, alguma coisa vai ter que fazer, que são as reformas. Então, como que você foge disso? Como que você foge dessa dependência de um sistema que já está quebrado hoje? E outra, o tempo de contribuição provavelmente vai ser mais longo, porque as receitas precisam aumentar, vai ser maior, né? Porque as receitas precisam aumentar, e possivelmente as despesas precisam diminuir. Como que você faz para as despesas diminuir? Você vai congelar, por exemplo, as contribuições, não vai corrigir com a inflação corretamente, vai sempre corrigir com menos. Então, os valores eles vão ser cada vez menores em termos de poder de compra. Ou seja, se hoje o teto é 7 mil e pouco, possivelmente quando você for se aposentar não vai ser muito diferente disso, só que o poder de compra vai ser muito menor. Então, você não vai conseguir, com o dinheiro que você talvez consiga se aposentar pelo INSS, você não vai conseguir sustentar seu próprio custo de vida, que é isso que já está acontecendo hoje, tá? Então, hoje essa bomba relógio já está acontecendo, a gente já tem esse déficit. Então, imagina, se você gasta na sua casa hoje muito mais do que você ganha, você não fica endividado? Hoje, o nosso país ele está extremamente endividado nessa caixinha de INSS. Tá? Então, é um sistema que já está com um problema muito grande. Vai ser necessário diversas reformas e vocês precisam começar a construir seu próprio patrimônio para não ser escravo dessas reformas. Tem que ser indiferente para vocês. O valor do INSS tem que ser indiferente para vocês no futuro, que vocês forem receber, tá? Então, aqui relembrando, ó, um trabalhador para um aposentado, a receita está menor do que as despesas, ou seja, há um rombo, uma necessidade de reformas para evitar uma quebra, né, no INSS. E no futuro, a projeção de mais idosos, de menos nascimentos e de menos trabalhadores economicamente ativos. Você vai arriscar o seu futuro nesse sistema que já está quebrado hoje, que já é uma bomba relógio hoje. Então é isso que é o INSS. Dá para confiar nesse sistema? Dá para confiar que você vai ser sustentado por esse governo? Dá para acreditar que vai ser sustentado por esse sistema que hoje já não funciona muito bem, que hoje já está com esse rombo, que hoje já está com essa quebra? Num mundo em que está nascendo muito menos crianças, que tem muito menos pessoas economicamente ativas, então, assim, não confie no futuro de vocês, independente da idade que vocês tiverem, não confiem o futuro de vocês neste sistema, porque vocês vão chegar lá na frente e vai acontecer exatamente o que já está acontecendo hoje. Aposentados, cansados, doentes, precisando trabalhar,
continua a precisar trabalhar para complementar a renda e extremamente endividados, tá? Se vocês fizerem qualquer pesquisa, vocês vão ver o quanto de idosos estão aposentados. Então, fuja disso, porque é possível, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ó, não seja dependente, construa o seu próprio patrimônio a partir de agora. Aqui eu dou uma sugestão de vocês investirem no mínimo 10% do salário de vocês, ou o valor máximo que vocês conseguirem para o futuro de vocês, tá? Isso daqui não é para o agora, é para o seu eu do futuro, é para você viver do pro seu próprio patrimônio, para o seu patrimônio, você tem uma quantidade de patrimônio que ela vai crescer todo mês e esse crescimento mensal é maior do que o seu custo de vida, tá? Que é tão sonhada independência financeira. E isso é possível. Comece, faça esse investimento de no mínimo 10% ou o máximo que vocês conseguirem para o futuro de vocês, vai fazer muita diferença, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas hoje não sobra nada, como é que eu vou colocar 10% se hoje não sobra nada? Se hoje não sobra nada, possivelmente vocês estão vivendo num padrão de vida muito superior ao que vocês podem com o salário de vocês hoje, tá? Entenda que se vocês não tiverem uma mudança hoje, vocês estão condenando o futuro de vocês. É preferível vocês abrirem mão de um padrão de vida hoje para vocês terem uma liberdade no futuro, tá? Então, reflitam sobre essa questão. É importante vocês pouparem para o futuro, abra mão de um pouco de padrão de vida no agora, o seu futuro vai agradecer, você vai ver diferença. Em 5 anos, você já vai ver uma grande diferença. Em 10, em 15, 20, vai ser a diferença do seu futuro, da sua vida, da vida da sua família, tá? Tenha como meta um patrimônio que renda mais do que o seu custo de vida, ou que te pague dividendos acima do seu custo de vida. Então, a meta da construção da sua carteira previdenciária, da sua carteira de investimento para a aposentadoria, precisa ser isso daqui. Ela precisa ter um valor, um montante, que o quanto que ela renda seja maior do que o seu custo de vida, porque aí você não vai consumir patrimônio, você vai ter sempre aquele patrimônio, você não vai ter o risco de acontecer igual acontece com os ganhadores de Big Brother, com os ganhadores de loteria, que consome toda essa grana e evapora. Não, você vai consumir só o que cresce por mês, tá? Mas para isso você precisa colocar em bons ativos e aprender a ser inteligente de viver com aquilo que cresce, que já vai ser muito. Ou seja, se vocês chegarem nesse ponto, vocês têm essa tão sonhada independência financeira. Vocês não vão depender dessa loucura de filas de pessoas, vocês não vão depender de sistemas que já estão quebrados. E vocês vão conseguir ter um patrimônio que é de vocês. Outro ponto, quando vocês contribuem mensalmente para o INSS, aquele dinheiro não é seu. Lembra que ele está sustentando o aposentado do futuro. Mas se você for lá, eu quero meu dinheiro que eu contribuí ao longo do tempo, não vai ter, não existe. Aquele dinheiro não é seu. Ao passo que, se você investir todos os meses, o dinheiro é seu. Esse patrimônio que vai crescer e que vai te sustentar, ele é seu. Está no seu nome, no seu CPF, não está no nome do governo. Então, não confie o futuro de vocês no governo. Confie em vocês mesmos. Vocês precisam ser inteligentes para tomarem boas decisões a partir de agora, tá? E aqui eu trouxe um ponto aqui para ajudar vocês a ter um número, pelo menos, tá? Que é a regra dos 25. Como assim? Você pega o seu custo de vida hoje, tá? O custo de vida que você tem para sustentar o seu dia a dia, para pagar as suas contas, para pagar o seu aluguel e tudo mais, faz de conta que é, sei lá, R$ 5.000. Você pega esse valor e multiplica por 300. Você vai ter o valor a ser alcançado, tá? Lembra que eu falei que se você não tiver uma meta clara, um local claro, um valor claro, você vai ficar se desviando, você vai gastar dinheiro onde não precisa, esse dinheiro vai evaporar e você nem vai ver. Se você tem um valor a ser perseguido, todos os meses você vai chegar e ver o quão mais próximo você vai estar desse valor, tá? E o ideal é você fazer quebras, né? Igual eu ensino na escalada, justamente você quebrar em mini metas para ir nessas mini metas vocês irem incorporando uma diversificação de ativos, de investimentos, tá? E para cada valor, para cada momento, ativos diferentes, em uma intensidade diferente, porque conforme o seu patrimônio for crescendo, você vai sofisticando um pouquinho mais e o seu conhecimento vai aumentando também. Então, ter uma meta e investir todos os meses para alcançar esse valor, para ver o quão mais próximo você está deste valor. No começo é de assustar, você fala, não tenho nada,
mesada e precisa, sei lá, de 3 milhões, você acha que nunca vai conseguir. Mas acredite, é possível, mas vocês precisam ter consistência, tá? Se vocês entrarem em qualquer simulador, às vezes eu faço gravações dessa simulação, vocês vão ver que às vezes com R$ 500 vocês vão conseguir acumular valores que vocês nunca imaginaram ter, tá? Então, o que importa é a consistência e vocês nunca pararem de estudar melhores ativos. Vocês precisam começar, tá bom? Então, invista, guarde aqueles 10%, faça essa análise da regra dos 25, né? Que é multiplicar seu custo de vida por 300. 25 é porque corresponde mais ou menos a 25 anos da sua vida de aposentado, tá bom? Então, faça isso porque vai fazer toda a diferença. Você vai ter uma meta a ser alcançada. Bom, gente, falei um monte de pontos aqui sobre INSS, como que funciona, como que a gente pode ter esse valor. Vamos agora para um resumo sobre tudo que a gente falou sobre hoje, para vocês começarem a construir a carteira de investimentos previdenciária, a carteira de investimentos de aposentadoria, que vai fazer com que você não seja dependente do governo, não seja dependente do INSS, e você construa um patrimônio que cresça numa velocidade, num valor que é maior do que o seu custo de vida para você atingir a sua tão sonhada aposentadoria, a sua tão sonhada independência financeira com o seu próprio patrimônio, tá? O primeiro ponto aqui, aceite que você não vai se aposentar pelo INSS. As pessoas ainda acreditam nisso. Não espera chegar até os 65 anos, até os 70, até 80, para ver que aquilo não vai funcionar. Vocês vão se decepcionar. Então, assim, tenha decepção agora e arregace a manga e vai atrás, tá? Não fique se iludindo com o INSS. Não vai ser suficiente para o seu custo de vida. Vai ter diversas reformas, o valor vai ser cada vez maior, a idade vai ser cada vez maior, tá? Então, não sofra para cada reforma que tiver, você tem que ser indiferente a isso, porque você vai estar focado em construir o seu próprio patrimônio, tá bom? Segundo ponto, construa o seu próprio patrimônio e invista no mínimo 10% do seu salário para a sua independência financeira. Isso é extremamente importante, gente. Vocês precisam investir para a sua independência financeira. Vai ser aquele dinheiro que você nunca vai utilizar, você vai utilizar só o que ele render. E o que ele render vai ser um valor muito maior do que seu custo de vida. É esse que tem que ser o foco de vocês, tá bom? Então, invista no mínimo 10% e lembre, se vocês não conseguirem os 10%, é porque vocês estão tendo um padrão de vida muito superior ao que vocês podem na data de hoje, e isso está comprometendo totalmente o futuro de vocês, tá? Calcule o valor que você precisa atingir para se aposentar. Ter a meta clara a ser perseguida, por exemplo, o custo de vida versus o 300. Se você já tem em mente, eu quero ter não sei quantos milhões, beleza. Se vocês não têm ideia de onde começar, faz essa regrinha. Pega o seu custo de vida de agora ou o seu custo de vida que você pretende ter no futuro, multiplica por 300 e persiga esse valor, tá bom? E o último ponto aqui, seja consistente nos investimentos mensais. O seu futuro está em jogo. Então, se você só começar um dia porque você se animou e depois você esquece, você está comprometendo o futuro de vocês. Seja consistente. A consistência vai ser a sua maior aliada ao longo do tempo. O tempo, ele é exponencial e a consistência é a sua aliada. Você precisa ser consistente nos aportes mensais e você vai ver que magicamente isso vai ser recompensado ao longo do tempo. Quanto antes vocês começarem, mais o seu dinheiro vai trabalhar ao favor de vocês, tá bom? Gente, esse é o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, aprenda a investir, a ser independente, a construir a sua própria aposentadoria. Não dependa de governo ou de sistemas totalmente falidos, tá? Faça aportes mentais para o futuro de vocês. Estuda e aprenda sempre algum conhecimento nessa relação de investimentos para você construir o seu patrimônio, para ir sofisticando as suas escolhas, mas de uma maneira correta, no seu tempo certo, com o conhecimento adequado para você não colocar tudo em risco, que é o que muitas pessoas fazem, tá? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, um episódio super importante, que deve ser um dos porquês mais fortes para vocês, tá? E espero que ajude também vocês nessa jornada da construção da carteira previdenciária. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.